Olá, quero desejar que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu quero trazer uma mensagem aqui que tocou o meu coração nesta manhã e que agora à noite é que depois de ter passado o dia todo sendo alimentado por essa palavra, eu quero trazer aqui para vocês, para que a mesma palavra que me alimentou alimente também a você. Ela está no Evangelho de João, no capítulo 2. Ela vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E é sobre este primeiro milagre que eu quero trazer aqui lições para as nossas vidas que aconteceram aqui neste primeiro milagre. Também tem lições, umas lições muito importantes. E como a palavra de Deus é alimento, ela é o pão nosso. A palavra de Deus, ela é o sustento da nossa vida, é o sustento da nossa alma. Eu não poderia iniciar sem dizer aquilo que o que Jesus nos ensinou a pedir passasse por aqui, por esse início. Foi como Jesus nos ensinou a orar, foi como Jesus nos ensinou a pedir, foi como Jesus nos ensinou a agradecer, a praticar, a viver. Todo o Evangelho para mim, o Evangelho está descrito naquela oração que Jesus ensinou. E é por isso que eu quero orar aqui esta oração, que diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E eu confio nesse pão nosso de cada dia, porque eu sei que tu tens alimentado a minha alma, o meu espírito com este pão vivo que desceu do céu, com este pão que o Filho do Homem é quem dá. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos permitas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mantém-nos alerta, vigiando, para que não caiamos em tentação. Porque teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, é tua a glória, para todo sempre. Eu quero ler aqui João no capítulo 2. E ao passo que eu for lendo, eu vou falando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Olha o lugar, era em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui
Jesus estava numa festa de casamento de vizinhança, da vizinhança onde ele morava. Ele cresceu em Nazaré, mas ele mudou-se para a Galiléia, que é o que diz, é os confins de Zebulon, na Galiléia. Então ele estava ali na vizinhança, numa festa de casamento, nas proximidades onde ele morava. E aqui foi um dos primeiros passos do seu ministério, desde que ele foi levado ao deserto, passou 40 dias, foi tentado, e não é porque depois desses 40 dias Jesus não foi tentado, não. Jesus continuou sendo tentado depois desses 40 dias. E no determinado momento da festa, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu me lembro de uns dias desses atrás, no trabalho, alguém me perguntou se Jesus não tinha sido grosso com a sua mãe, por ele ter feito uma pergunta a ela: que tenho eu contigo, mulher? Até parece que Maria não poderia ser questionada. Eu disse a ele que o problema não está na pergunta em si, está na tua mente o que você coloca de energia, sem saber entender, sem discernir o que Jesus quis dizer com essa pergunta. E olha a resposta depois, que ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Significa que apenas Maria tentou tomar a frente, quis conduzir, quis colocar Jesus para fazer alguma coisa. E Jesus disse: o que tem eu contigo? Ou seja, Maria é questionável. Assim como todo e qualquer ser humano é questionável. Eu sou questionável. Qualquer discípulo de Jesus é questionável. Qualquer homem, ser humano desse mundo é questionável. Maria também. Mas aí tem muita gente que faz uma... É como os evangélicos têm uma coisa, uma implicância com Maria. Parece que Maria não pode ser mencionada em lugar nenhum. Mas tem que ter calma, porque quem conhece Jesus tem que considerar Maria. Porque Maria é uma discípula de Jesus. Ela aprendeu com Jesus também. Pedro teve que aprender com Jesus. Paulo teve que aprender com Jesus. Eu estou aprendendo com Jesus. E os discípulos de Jesus me ensinam. Pedro me ensina, Paulo me ensina, Maria me ensina. Porque através dos equívocos dela, colocadas à luz de Jesus, a gente aprende. Você vê que ela aprendeu também. Só faltava Jesus dizer: antes que Maria existisse, eu sou. Porque ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. É simples de entender. E aí, ela se antecipa a Jesus e quer colocar Jesus para fazer alguma coisa. Olha, eu creio em ti, eu sei quem você é, eu sei que você é Deus. Então, deixa eu comandar, deixa eu controlar. Muita gente quer isso aí, quer controlar Jesus. Senão você veja ele depois numa casa e ela aparece do nada com os irmãos, os filhos, né, as filhas e filhos, e manda um recado lá para dentro: olha, diga ele que eu quero vir, que ele venha aqui, porque queremos falar com ele. Queriam prender Jesus, né? E assim Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. E ainda assim ela vai lá nos mestres sala
e ainda faz uma propagandazinha de Jesus. Aquela propagandazinha ainda mais, sabe como que é? Tem gente que faz uma propaganda de Jesus, né? Mas ela disse, é melhor a propaganda de Maria do que a propaganda de certas pessoas que dizem, que vendem por aí. Olha, venham para cá que tem a sexta-feira do milagre, tem a quarta-feira da bênção, tem a quinta-feira da corrente consagrada, tem o... Fica aí separando os dias e dizendo que Deus vai fazer porque Ele escolheu. Ele escolheu, a pessoa escolheu para que Deus vai fazer. Ninguém controla o ministério de Deus. Ninguém controla o que Deus faz. Aí, aqui diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, passou um tempinho ali, e Jesus falou para alguém aqui. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai aos mestres-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então põe o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Interessante que questionar. Muita gente tem uma questão sobre ser a Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia, este livro, de capa a capa, que alguém, alguns anos atrás, pouco 1000 anos atrás, não sei se chega a isso tudo, escolheram 1600 anos, escolheram os livros que ficariam aqui. É o que chamam de cânon. E os que ficaram aqui, convalidados como palavra de Deus, os outros não. E aí vira a palavra de Deus de capa a capa, como se Jesus não tivesse vindo e editado. Porque se ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos? E ele diz, eu, porém, vos digo, ouvistes o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma palavra totalmente diferente da anterior. Porque Jesus é a encarnação da palavra. É Deus entre os homens, é o amor entre os homens, é a justiça de Deus entre os homens, é o favor, a graça, a verdade de Deus entre os homens, e a religião que diz que tem a presunção de carregar a verdade, de carregar a informação e dizer que tem a doutrina certa. Esta tal doutrina certa da religião foi quem crucificou Jesus. Então, que doutrina certa é essa? Jesus diz, vocês são filhos do diabo porque querem me matar. E aí, o que eu digo sobre a Bíblia?
Por exemplo, eu posso dizer que Jesus não escreveu texto nenhum. Jesus não pegou um pergaminho, não escreveu texto algum, exceto na memória dos seus discípulos. E quem escreveu textos, quem escreveu livros, quem escreveu rolos, quem escreveu, quem escreveu aqui, foram homens. Por que que homens têm que escrever? Por que que homens têm que escrever? Homens precisam escrever porque homens é que têm memória e a memória de homens se perde. A memória de homens se esvai, homem se esquece. Deus não precisa anotar nada, porque Deus não esquece. Deus não passa por amnésias, não. Deus não esquece. É tanto que vem Paulo e diz que tem coisas na Bíblia e no Antigo Testamento que já caducaram. Caducar, caducidade, envelhecer, perder o sentido. Você já viu o que é uma pessoa caducando? Caducar. E aí se diz, Paulo diz, olha, eles ficam repetindo aquilo que já é antigo, aquilo que já passou, aquilo que já é velho, como se eles entendessem, pelo menos entendessem, mas eles não entendem nem o que estão dizendo mais. Coisa caducou. Caducou. Envelheceu. Esclerosou. Passou do prazo de validade. E aí, o que eu tenho a dizer é que foram homens que escreveram. E a Bíblia está cheia do que concerne a natureza humana. Ela está cheia daquilo que a natureza humana produziu. Ela descreve as memórias humanas, as memórias das pessoas. Para se ter uma ideia, eu vou citar uma coisa que aconteceu aqui no Gênesis. Uma filha de Jacó foi estuprada. Mas o cara, depois, ele começou a querer gostar dela. Mas os irmãos não admitiram que aquilo era certo, que do nada, de jeito nenhum. Reuniram-se Jacó, seus filhos e tal, a família deles lá, e disseram assim, olha, vamos fazer o seguinte, você se torna judeu, corta aí o prepúcio, passa a seguir as nossas regras, as nossas leis, os nossos ensinos, e você se torna judeu. E o cara assim, não aceitou, beleza, eu estou de acordo, de pleno acordo. Porque ele começou a ficar apaixonado pela filha de Jacó. Mas, na calada da noite, os filhos de Jacó não resistiram. E foi até a comunidade vizinha, matou o rapaz que tinha estuprado, matou os pais, a família dele, matou lá muita gente. São memórias de gente que não se conteve. Sabe o que é o que Tiago diz? A ira do homem não produz justiça de Deus? Num ato desse, a ira do homem não produz, não promove, não carrega, não leva a justiça de Deus. Aí vem Jacó e diz, vocês estão trazendo juízo para nossa casa. Não precisava ter agido assim, não já tinha combinado, não já tinha e tal. Mas nós não resistimos. Histórias humanas como essa, na linhagem de Jesus, tem muitas. Se não veja Davi, uma das filhas de Davi também passou por isso. Então, a Bíblia está cheia da memória de homens e enxertada da inspiração
de Deus. A inspiração de Deus é aquilo que o Espírito fala no homem. E isso foi registrado também. O que Jesus veio, não veio encarnar a Bíblia. Ele não encarnou a Bíblia. Ele é a encarnação da palavra, não da Bíblia. É tanto que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não vêm a mim para que tenham vida. Vocês não têm a palavra permanente em vós. Conhece um pouco dali, daquela, mas não tem permanente. O amor de Deus não está dentro de vocês. Por isso que vocês querem me matar. É o que Jesus disse. É questionável, porque é a memória de homens. Deus não escreveu livro nenhum. Quem escreveu foi homens. E muitas da palavra que está aqui é inspiração de Deus. No antigo se viu para um determinado momento, mas elas eram sombras das coisas que haviam de vir. Muitas delas se tornou obsoletas. Perderam a validade. Caducaram. É obsoleta porque Jesus tornou obsoleta. Jesus é a atualização. Jesus é a palavra eterna de Deus encarnada entre os homens. E quando ele foi crucificado com ele aquilo que os condenou. Se quem condenou a Jesus foi religiosos a religião está condenada em Cristo. E quando Jesus ressuscita, Paulo diz: aquele que quer viver para Deus, aquele que vive, que viva para aquele que morreu e ressuscitou. Por isso que ele ensina que não vivam para sistemas. É um dos primeiros que abdica de qualquer sistema religioso. Nem com a igreja de Jerusalém ele fica à mercê da igreja de Jerusalém. Porque a compreensão vai entrando dentro dele, ele vai praticando, ele vai compreendendo mais a profundidade da palavra dentro dele. Pela prática e pela experiência, pela prática, que a gente vai aperfeiçoando. Todo mundo sabe que a prática diz que a prática leva à perfeição. Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, na prática, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele fica ali em Jerusalém e fica preso a uma corrente teológica ali entre Tiago e tal. E chega um determinado momento que Paulo escreve isso aos Gálatas, que teve que repreender a Pedro com firmeza na frente dos seus irmãos, porque era repreensível, porque se tornara repreensível. Como pode uma pessoa estar livre? Não tinha Tiago, não tinha vindo Barnabé ainda, então estava Pedro livre, come, bebe ali com todo mundo. Aí quando os outros irmãos que são de Jerusalém chegam, Pedro começa a se acanhar, Pedro começa a ficar hipócrita. E Paulo tem que repreender. Mas o homem que reconhece que está errado, ele aceita a repreensão. Ele aceita a repreensão. É o que está em Provérbios, no capítulo 12, no verso de número 1. Ele diz: aquele que ama a disciplina
aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. Mas aquele que rejeita a repreensão, aquele que odeia a repreensão é estúpido. E Pedro teve que baixar a bola, ser humilde e aceitar aquela repreensão. É tanto que ele escreve numa das suas cartas e diz a respeito de Paulo. O nosso irmão Paulo, amado irmão Paulo, fala coisas difíceis de entender, porque Pedro não chegou naquela compreensão. Ele não andou naquela direção com tanta certeza de fé, com tanta firmeza de fé, na prática, na liberdade. É diferente quando Paulo fala em liberdade, quando Tiago fala em liberdade, quando Pedro fala em liberdade. Tiago, ele diz, olha, na liberdade da lei, na lei da liberdade, qualquer coisa que se empreender vai dar tudo certo. Ele compreendeu aquilo. Pedro ainda diz, olha, considerando que vocês são livres, não useis da vossa liberdade para fazer o que é mal, mas postai-vos como servos do Senhor. E para mim, a verdadeira liberdade é aquela que diz lá no Salmo 37, deleita-te também no Senhor. Tem prazer em fazer o que é bom e agradável ao Senhor. Isso é que é liberdade. Porque essa liberdade, que é essa liberdade que sai de casa, que vai na rua, essa liberdade nossa, da língua que fala, ela é uma falsa liberdade. Porque a única liberdade é aquela que escolhe o bem, é aquela que escolhe o melhor e tem prazer em agradar ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Tem prazer em agradar ao Senhor. É aquela que tem prazer em amar, tem prazer em servir, que tem prazer em viver em paz, que tem prazer em se alimentar com o pão nosso de cada dia, é aquela que confia que Deus alimenta de fato com o pão nosso de cada dia, é aquela que crê de fato, como ele diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. É a liberdade que Paulo diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não tornei-vos a meter debaixo do jugo da servidão. A servidão em Gálatas tem dois pontos. Uma é a pulsão do pecado, é a pulsão incontrolável da carne, que Tiago também fala a respeito disso. Ele não fala sobre a palavra, menciona a palavra carne, mas ele usa outra forma de dizer. E ele chega num determinado ponto que ele diz adúlteros. Ele fala adúlteros, não é gente que deixava a sua vida íntima com o esposo e marido e procurava uma outra relação. Não, ele descreve para cima lá, os versículos anteriores, aquelas pulsões malignas, ganância, perversidade, mentira, más intenções, julgar o próximo. Tudo isso era, ele diz, é inimizade contra Deus. E ele chama isso de adúlteros. É uma carnalidade. E a segunda coisa que está lá aos Gálatas é essa jugo da servidão do sistema corrupto, o sistema, seja religioso, seja lá qual for o sistema.
Mas se ele não tiver um traço de humanidade, ele disse, olha, não vos amoldeis a sistema nenhum. Está lá em Romanos. Não vos amoldeis. Mas transformai-vos. E aí, olha, deixando a caducidade de lado, ele transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo, para que possais compreender e viver qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Apresenteis os vossos membros como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional, e apresenteis os vossos membros, eu poderia simplificar ele dizendo assim, que a palavra está junto de ti, está na tua boca e está no teu coração. Você conhece, sabe qual é a palavra do Senhor. É alguém dizer perguntar, se alguém perguntar para você assim, o que eu devo fazer quando alguém me faz o mal? Você espontaneamente vai dizer, tem que responder com o bem. É a palavra do Senhor, é o que Jesus disse. Simplificar desse modo. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Jesus disse que os mandamentos da lei se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E semelhante a isso, o teu próximo como a ti mesmo. Esses dias, eu estava conversando com a minha esposa e disse, você sabe que eu nunca te dei o meu coração? Eu já me enganei muito pensando que eu conseguia dar o meu coração a um outro ser humano. Mas é engano da gente, que a gente não consegue. Não existe essa forma da gente dar o nosso coração a um outro ser humano. Por quê? Por uma única razão. Um outro ser humano não esquadrinha o nosso coração. Um outro ser humano, ele não é capaz de penetrar nossa mente e manter a gente sob suspeita em qualquer lugar. Nós somos nus diante de Deus o tempo todo, mas diante do ser humano nós não somos. E a gente se engana quando diz isso para um ser humano, te juro, dá o meu coração, como tinha numa novela, eu já vi isso, tinha um tema de uma novela que dizia, meu coração é teu. É engano, isso aí é engano as pessoas. Não tem essa forma. Jesus disse assim, aquele que não deixar amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de irmã, amor de filho, amor de esposa, de esposo, seja lá qualquer o seu afeto, por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não tem como ser. Não tem como ser. Qualquer amor que você diga que é de um ou outro, quando você diz que o seu coração é de outro, de um ser humano, por exemplo, você está se fazendo mal, porque você vai estar sob só um auto-engano de aquela pessoa, quando te magoar, te machucar, você sofrer. Mas é um auto-engano seu, porque no momento que você diz, nossa, que babaquice que eu fiz, você pode se enxergar e dizer, nossa, que coisa que eu fiz, que sem sentido. Porque
Quando a gente ama ao Senhor de todo o nosso coração, e é o que Jesus diz, para ser meu discípulo, tem que deixar todos eles de lado para ser meu discípulo. E aí quando este coração que você diz que dá para outra pessoa, e que esse amor não é saudável, esse amor é doentio, esse amor é doentio quando você diz que é de um outro. É doentio. Saudável é o amor de Deus. Quando você ama a Deus, em primeiro lugar. Aí todos os outros você estará capacitado para amar adequadamente, cada um no seu devido lugar. Adequadamente. No lugar próprio, no lugar devido. Aí você vai aprender a amar de verdade as pessoas. Quando você ama a Deus, aí esse amor passa pelo próximo. Aí sim, quando você aprende a amar a Deus, você também aprende a amar o próximo. Quando este amor sai na direção do próximo com saúde, saudável, você não fica cultuando pessoas, você não fica cultuando antepassados, você não fica cultuando pai, não fica cultuando mãe, não fica cultuando esposa, esposo, filho, não fica cultuando Paulo, Pedro, Maria, não fica cultuando João, não fica cultuando Elias, não fica cultuando Jeremias. Faz com a pergunta que Jesus fez: o que diz os homens ser o filho do homem? E eles dizem, muitos dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, que tu és João Batista, ou um dos profetas. Aí vem Pedro e abdica. Isso não está no texto, mas está lá. É a mesma coisa que Jesus disse a respeito do texto que está lá no Êxodo. Quando Moisés vê uma sarça pegando fogo e não se consumia, Jesus disse naquele texto, só porque está dito no presente, Deus dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Jesus diz, portanto, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E assim está ali também, Mateus 17. Que Pedro não cultua esses outros e diz, é tanto que esse episódio lá em Mateus aparece depois da transfiguração, depois de o próprio Pedro ter dito, olha, vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, vamos fazer aqui uma tenda para Elias e uma tenda para ti, Jesus. Esse culto aí parecia vamos fazer aqui uma tenda para cada um. Aí de repente Jesus, na outra pergunta que Jesus faz, ele deixa de cultuar todo mundo, esquece todo mundo e quer saber só quem é aquele que está ali, aquele que se transfigurou, quem é aquele, quem é? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele não passa mais, discípulo de Jesus passa a não mais cultuar um outro ser humano. Respeita como um outro ser humano, como um discípulo, respeita ele como um conservo teu, até anjo. João quer se ajoelhar diante do anjo e ele diz, calma, espera um pouquinho, eu sou conservo teu. Eu também sirvo ao Senhor, assim como tu serve. É uma outra categoria de criação? É. Mas é conservo nosso. Eles também servem ao Senhor. Ao mesmo Senhor que eu sirvo, ao mesmo Cristo, ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito Santo. É a que os anjos também servem. E assim, o Espírito Santo fala através de mim, para que andemos em novidade de vida. E que a palavra
de Deus é Cristo. Jesus a encarnou. E aqui está, neste pequeno trecho do primeiro milagre de Jesus. Um ser humano que comete equívocos, mas que aprende de Jesus. Eu acho lindo aquela lição, uma das últimas lições que ela aprende de Jesus. Ela está lá ao pé da cruz e quer levar Jesus para casa. Porque quem é que não quer andar com Jesus? João também. João também, que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, queria estar com Jesus, queria levar ele na vida, do lado de fora ainda. Mas eles precisavam se converter. Jesus diz: convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu vá. E esta palavra vai ficar aqui para você. Convém-vos que eu vá. Assim disse Jesus. Para que a gente creia nele agora, como ele disse a Tomé. Bem-aventurados são os que não viram e creram, para que ele possa cear conosco e a gente com ele, para que ele possa cear com você e você com ele. E aquela lição de que Maria queria levar Jesus, um filho, aquele filho de Deus. E Jesus disse a ela: mulher, tá aí o teu filho. Leva ele, leva João, que ele me ama tanto. Leva João. Leva João. E diz a João: você quer me levar? Leva a mamãe. Leva aí Maria. Leva Maria e cuida dela. E você vai estar levando eu aqui do lado de fora, porque do lado de dentro, na tua consciência, no teu coração, tu vai saber o que é ser revelado. Tu vai saber o que é eu habitando em você quando você aprender a amar. Quando você não tiver mais aquela agressividade de querer pedir fogo dos céus e não saber de que espírito você é, se é do espírito que quer destruir, ou se é do espírito salvador, redentor, se é do espírito que ama, que perdoa, que tem paciência, se é do espírito que tem longanimidade, se é desse espírito que espera até seja lá onde, mas é do Senhor. Aí você, quando se converter, aí vai entender que é o amor. Aí eu vou estar habitando em você. E é uma das pessoas, um dos discípulos que mais fala em amor. É aquele que cuidou de Maria. Tem gente que não quer cuidar bem de Maria. Tem gente que não quer amá-la. Tem gente que não quer aprender com ela. Esses dias eu ouvi alguém dizer: Maria, abre os olhos de alguém. E abre sim. Abre. Pela ajuda de Jesus, ela abre os olhos de qualquer um. Quando você aprende que por causa dela, das memórias que estão ali, que aqui Jesus não escreveu, foram os discípulos de Jesus que escreveram aqui os evangelhos, e é o que foi prometido, que nessa aliança ele vinha para escrever as suas leis no nosso entendimento, as suas leis no âmago
do nosso coração. Isso é entendimento. No âmago do nosso coração. E as escrever nas tábuas do nosso coração. Porque quando homens escrevem alguma coisa, porque perdem a memória, se esquecem de alguma coisa. Mas Deus não. Deus não precisa escrever livros assim, papéis. Jesus, que é a palavra, não escreveu livro nenhum, mas escreveu no coração de Mateus, escreveu no coração de Maria, escreveu no coração de João, escreveu no coração de Lucas, que foi discipulado por Paulo, e o Espírito Santo é quem escreveu no coração dele. Eu creio, nem as palavras de Jesus, que João disse, olha, se tudo que Jesus falou e fez fossem escritas aqui em rolos, não caberiam. Aqui é traduzido como livro. É livro. Mas eram feitos em rolos naquele tempo. Você não sabe o tamanho como que eram os rolos. Não caberia. E eu creio que nem as palavras que Jesus, eu creio que as palavras que Jesus falou e que não foram anotadas e registradas, elas não se perderam. O Espírito Santo fala elas ao nosso coração. O Espírito Santo relembra. O Espírito Santo coloca. Quando a gente crê e pratica, quando a gente crê pela fé, confia que este pão nosso, que Jesus disse que é o Filho do homem é quem dá, é o Filho do homem quem dá este pão que desceu do céu. É o Filho do homem quem dá. Ele revela, ele se mostra, ele se apresenta para nós. Ele diz, se vós amardes, o que está escrito por João, se vocês amarem as minhas palavras e obedecerdes, eu me manifestarei a vocês. Eu virei a vocês, nós viremos a vocês e faremos em vocês morada. Aquele que obedecer, faremos nele morada. Então essas palavras estão escritas aqui no meu coração. E que Jesus abençoe a cada um. E que aprendamos a entender o que a palavra de Deus nos diz. O que é que Jesus nos ensina? Porque Jesus diz assim, trabalhai não pela comida que perece, trabalhai não pela comida que azeda, que se estraga, mas por aquela que permanece para a vida eterna. E em seguida vem uma pergunta de muitas pessoas hoje, que diz o seguinte, como que eu faço a obra de Deus? A mesma pergunta que foi feita por aquelas pessoas. Uma interpretação errada do que Jesus disse e continua a mesma interpretação hoje. Vou fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é fazer eu crer em Jesus. A obra de Deus é que você creia em Jesus. A obra de Deus é Deus quem faz no homem. A obra de Deus é Deus quem faz. E quando a gente crê, foi Deus que fez essa obra. Assim como eu criei, foi Deus quem fez essa obra. É aquilo que na minha sinceridade eu disse, eu não quero ser homem de duas palavras. O que eu digo aqui, eu digo em qualquer lugar.
O que eu digo aqui para você, eu digo para uma pessoa, eu digo para 10, eu digo para 100, eu digo para quantas forem preciso dizer. Porque eu quero ser fiel ao que essa palavra diz no meu coração. Fiel. E se eu errar, é porque sou humano. E seja todo ser humano mentiroso e Deus verdadeiro. Mas na minha boca eu não quero proferir mentiras. Quero falar a verdade. E a verdade com amor. Porque sem amor, a verdade não justifica. Sem amor, a verdade não produz frutos. Sem amor, a verdade não é justa. Sem amor, não. Por isso que está dito, a ira de Deus, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. E por isso também que se diz, olha, façam o bem, procurem a paz com todos os homens, porque minha, diz o Senhor, minha é a ira, minha é a vingança. Eu sei aplicar do modo certo, do modo justo, do modo que é amoroso, do modo que é benevolente, do modo que é piedoso, do modo de Deus. Deixe, se você se sentir irado, com raiva, e aqui eu digo de novo que está lá em Provérbios 12:1, aquele que rejeita a repreensão, aquele que odeia a repreensão é estúpido. E a gente tem que ficar quieto quando ouve a repreensão de Deus, que é com amor. Com amor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que tenham uma semana cheia de paz, cheia de alegria, cheia de amor e que coloque em prática aquilo que o Evangelho diz. Façam o bem. O que Paulo disse, façam o bem em todo o tempo e não se cansem, porque a seu tempo a recompensa virá. E virá. Virá sim. A seu tempo a recompensa virá.